Como fazer uma planilha completa no Excel de planejamento financeiro, onde você consegue registrar todas as receitas e despesas e dizer se aquele valor é um valor efetivo ou se é uma previsão. Dessa forma, o Excel consegue segmentar e separar para você em 3 categorias diferentes. A partir do ano que você digitar, que é totalmente automático, Enter, a tabela filtra para você todos os valores que estão como previsão, todos os valores que estão como efetivo e todos os valores gerais, ou seja, o somatório dos dois, previsão mais efetivo. Aí você consegue ter receita e despesa para as 2 categorias e também o saldo final. Assim é super útil porque você consegue saber e antecipar faltas de dinheiro em algum mês. Você consegue avaliar se as receitas previstas cobrem as despesas e assim por diante. Então é uma planilha bem completa que você consegue fazer essa gestão financeira. E a gente vai fazer isso do zero, tá bom? Eu e você. E só para lembrar que esse vídeo foi uma sugestão. Então se você também tem alguma dúvida ou quer sugerir algum vídeo, deixa aí nos comentários, porque o seu comentário pode se transformar num vídeo 100% gratuito. Dessa forma pode te ajudar bastante, assim como pode também ajudar outras e outras pessoas. Então vamos lá agora fazer do zero essa planilha aqui. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha de planejamento financeiro, vou começar aqui em cima, numa planilha vazia. Na primeira linha vou clicar nela, e então página inicial, vou colocar uma corzinha azul, mas você pode utilizar a cor que você quiser. E aqui vou escrever o título, como exemplo, planejamento financeiro. Enter. Agora clicando nesse cabeçalho que eu fiz, eu posso aqui na fonte aumentar bastante o tamanho da letra e colocar uma corzinha diferente, talvez um azul escuro, que eu acho que fica bem legal. Se você quiser na linha 2, você pode clicar e colocar uma cor diferente também, para ficar um contraste. E na divisão de linha 1 com 2, ó, você clica, segura e arrasta para cima aqui, ó, 2 com 3. Porque aí você consegue diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha e fica bem interessante. Agora podemos já começar a inserir as informações que são importantes para a gente dentro dessa nossa planilha de planejamento financeiro, seja para recebimentos ou para saídas de dinheiro que ainda estão planejadas, previstas, ou aquelas que já estão efetivadas, concluídas também. A primeira informação que podemos começar a colocar aqui é a data. Não importa se é algo previsto ou se é algo efetivo, digamos assim. Então vou colocar aqui uma data do dia 1/1 de 2026. Enter. Vou na divisão de A com B, clicar, segurar e aumentar. Clico, seguro e arrasto para a direita, para poder aumentar o tamanho da coluna. A coluna B eu vou deixar do jeito que está, mas aqui eu vou escrever assim, ó, mês e na próxima ano. Porque automaticamente, a partir dessa data, eu consigo extrair o mês e o ano. E isso vai ser muito importante na organização na próxima tabela que a gente vai fazer. Igual mês. Escrevo mês, 2 cliques, 1, 2, e clico na data que eu tenho, Enter. Porque automaticamente, a partir da data, eu consigo extrair o mês. Se eu colocasse uma data diferente, 5/11 de 2027, ele retorna para mim o mês dessa data que eu coloquei. Isso é bem interessante porque nos ajuda a fazer aquela outra tabela, onde vai organizar cada entrada e saída conforme o mês e o ano. Para fazer o ano, igual, ano, 2 cliques, 1, 2, clico na data, Enter. Pronto. Dessa forma conseguimos extrair mês e ano a partir da data. Na próxima coluna, eu preciso de um espacinho um pouquinho maior, porque aqui eu vou colocar tipo. E eu vou poder ter 2 opções, ou receita ou despesa. Então é legal a gente fazer uma lista com essas 2 opções, para ficar mais fácil de selecionar. Deixa eu vir aqui então ó, em dados. Lá na direita eu seleciono validação de dados. E então qualquer valor eu troco para lista. E aqui eu vou escrever as 2 opções que eu preciso, que são receita, ponto e vírgula, despesa. Clico no OK. Pronto. Agora sempre que eu clicar nessa célula, eu consigo facilmente escolher se esse registro que eu estou fazendo é uma receita ou uma despesa. Digamos que seja uma receita, eu quero que automaticamente fique de verde. E se for uma despesa, que fique de vermelho. Então vamos lá, página inicial, clica aqui na célula, formatação condicional, regras de realce é igual a. Toda vez então que eu tiver uma despesa, eu quero deixar de vermelho, já está certo, ok. Porém, toda vez que eu tiver formatação condicional, regras é igual a receita, eu quero pintar de verde. Ok. Legal, pessoal. Agora, sempre que eu trocar aqui o tipo, eu já consigo ter automaticamente despesa ou receita, ficando de verde ou vermelho de modo automático. Além disso, podemos ter aqui uma descrição, que é onde eu posso escrever
aquilo que eu quiser. Então, exemplo, eu tive uma receita de salário. E, muito importante, o valor. Qual que é esse valor? Coloco aqui o valor. Clico nesse número e então página inicial. Clico aqui nesse ícone para colocar em moeda. Que aí fica mais organizado, dá para a gente saber que é dinheiro. Porém, algo muito importante. Essa entrada que aconteceu, esse registro, é uma previsão ou já é algo efetivo, real. Então também podemos colocar esse filtro, esse status para nos auxiliar. Status, Enter. E aqui vamos ter duas opções. Ou vai ser uma previsão ou algo efetivo. Efetivo é que vai acontecer com certeza, que já aconteceu. Previsão é uma previsão do futuro, certo? Tanto para receita quanto para despesa. Deixa eu clicar agora em página inicial. Ou vamos começar pelo filtro, né? Pela listinha que a gente pode fazer, pela lista. Dados. Aqui na direita eu venho validação de dados. E então, em qualquer valor, eu clico e troco para lista. E aqui dentro dessa lista, eu vou colocar as opções que eu quero, como exemplo. Previsão, ponto e vírgula, efetivo. Enter. Pronto. Assim eu já consigo, de modo bem prático, poder selecionar as duas opções possíveis. Se é uma previsão ou se é algo efetivo. Agora eu gostaria de deixar um pouquinho diferente esse efeito. Então deixa eu clicar aqui em cima, ó, página inicial, formatação, regras é igual a. Toda vez que eu tiver algo que for efetivo, eu vou pintar de formato personalizado com uma cor verde e uma fonte mais espessa e também eu acho que é isso. Ok e ok, pronto. Pelo menos o texto fica verde, ó. E quando for previsão, formatação condicional, regras é igual a previsão. Quero deixar de formato personalizado com a cor vermelha e uma fonte ali diferente. É isso aí, pessoal, pronto. Só para a gente ter dois efeitos diferentes, né? Receita e despesa, verde e vermelho, porém o status ele tem um efeito um pouquinho diferente, só para não ficar igual também, né? Agora com essas configurações já podemos ter todo o planejamento financeiro, do que é previsão e também do que é efetivo. Vamos fazer o seguinte, como finalizamos, eu posso selecionar toda essa nossa tabela e de fato transformar em tabela. Selecionei tudo, página inicial, vamos aqui no alinhamento, ó, centralizar as configurações para ficar mais organizado, ó. E depois inserir tabela. E é muito importante você marcar, sim, minha tabela tem cabeçalhos e depois clicar no OK. Agora já temos aqui uma tabela no Excel. Por que é interessante ter uma tabela? Porque sempre que agora você inserir novas informações, exemplo, dia 2/1/2026, Enter, automaticamente você vai ter uma nova linha já inserida na sua tabela. E aí é só você selecionar se é uma receita ou uma despesa, colocar a descrição, o valor e tudo mais. Então digamos que aqui seja uma despesa prevista de um financiamento de valor de R$1.000. Então aqui também é uma previsão. Então veja que até agora eu só adicionei previsão. Porém eu também poderia ter, na data do 3/1, que entrou com certeza uma receita, que isso aqui já é efetivo, entrou mesmo, de um serviço extra. R$150. Pronto. Então veja que dessa forma a gente consegue especificar para o Excel o que é receita, o que é despesa, o valor e o que é previsão e o que é efetivo. Assim a gente pode separar essas informações. E aonde que a gente vai separar essas informações? Aqui numa nova planilha, numa nova abinha do Excel. Então eu posso clicar nesse botãozinho de mais e uma nova planilha vai aparecer para mim. E aqui eu posso clicar com o botão direito e então renomear. Eu vou colocar como resumos e análises. E a planilha 1, botão direito, renomear registros, que é onde a gente coloca as informações. E tem uma aba também que eu deixei, que é chamada de dicas, que basicamente são algumas informações importantes, que nos ajudam a ter uma noção do que essa previsão de entradas e saídas consegue nos ajudar. Ela consegue antecipar falta de dinheiro em algum mês, avaliar se as receitas previstas cobrem as despesas, tomar decisões com base em dados reais e também planejar ações, promoções, cortes de custo e investimentos. E outra coisa que eu deixei aqui também são algumas colunas úteis. Essa primeira que a gente fez, né, que é o status, que é muito útil para poder separar o que é previsão do que já aconteceu. Previsão e efetivo. E tem também aqui forma de pagamento, que talvez seja algo interessante que dê para a gente adicionar, que é uma forma de você poder saber como que cada valor entrou.
se foi por dinheiro, Pix, cartão, boleto e assim por diante. Mas enfim, agora aqui em resumos e análises, seria interessante eu também criar um cabeçalho. Só que para eu não fazer tudo de novo, eu posso voltar aqui nos registros e então selecionar a coluna, a linha 1, 2 e 3, e aí eu vou copiar essas informações com Ctrl C. Depois lá na outra planilha, eu vou utilizar Ctrl V para colar. Ctrl C para copiar, venho nos resumos e análises, clico na primeira linha, Ctrl V para colar. Só que eu vou mudar esse título aqui, eu vou deixar como resumo e análise. Além disso, eu vou clicar em toda a primeira linha e vou trocar um pouquinho a cor. Talvez eu vá usar aqui uma cor amarela e a fonte um amarelo escuro. E aqui embaixo, ó, na linha 2, vou colocar um azul. Bom, só inverti, né, para ficar um pouco diferente, ó, para não ficar literalmente igual. O que a gente pode fazer aqui agora nos resumos e análises? Podemos, primeira coisa, especificar aqui em cima o ano de análise que a gente quer ver. Então, digamos, eu quero ver e visualizar os resultados de 2026. Se eu quisesse ver de 2025, era só colocar aqui. Quando eu quiser ver de 2027, é só colocar aqui e assim por diante, tá bom? Então aqui a gente especifica o que a gente quer ver. Então esse ano eu seleciono ele, venho em página inicial, eu posso colocar umas bordas, centralizar as informações, mudar um pouquinho a fonte e etc. Então aqui a gente especifica o ano que a gente quer. Depois que a gente especificou o ano, eu posso ter algumas tabelas muito importantes, como exemplo. Na primeira tabela, eu vou visualizar todas as informações referentes à previsão. Então vamos lá. Vou até escrever aqui, ó. Previsão. E nessa tabela de previsão, eu vou ter os meses, que são mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 12, né? Porque o ano tem 12 meses. Seleciono então essa sequência no cantinho, clico, seguro e arrasto para baixo, até chegar no 12. E o que eu vou ter aqui? Receita e despesa, certo? As duas possibilidades, ó. Receita e despesa. E é muito importante você escrever exatamente igual tá lá, para a gente não confundir, certo? Aí eu vou também deixar aqui, ó, saldo, que basicamente é a diferença de um com o outro. Então aqui fizemos a previsão. Mas, além da previsão, também podemos ter o efetivo, né? Mas antes da gente fazer o efetivo, deixa eu clicar aqui na previsão, pintar aqui de vermelho, colocar uma fonte diferente, selecionar toda essa tabelinha aqui que eu fiz aqui embaixo, centralizar as informações, colocar bordas. Os meses eu vou selecionar todos, colocar uma fonte diferente, pintar ali o fundo e colocar uma cor diferente também. Receita, despesa e saldo, posso pintar de acordo com a cor respectiva. Receita é verde, despesa pode ser um laranjinha e o saldo pode ser um azul. Pronto, é isso aí. E outra coisa, eu vou também selecionar a coluna E, F, G e na divisão de uma com a outra eu clico, seguro e arrasto para a direita, para poder aumentar bastante o tamanho. E aqui dentro de receita, despesa e saldo, seleciono tudo, página inicial e coloco em moeda. Pronto. Então aqui a gente tem a previsão. Nessa previsão, eu acho que eu posso até clicar em cima dela e aumentar bastante aqui o tamanho da fonte, ó, para ficar mais fácil a gente identificar que isso seria uma previsão. Beleza, agora que a gente fez a previsão, tudo bem que ainda não está pronto, né? A gente tem que fazer alguns ajustes. Eu poderia muito bem clicar na coluna D, E, F, G, selecionar tudo, e então vou apertar aqui a tecla Ctrl C para copiar e depois Ctrl V para colar, tá bom? Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Venho mais um pouquinho, clico aqui do lado, Ctrl V. Nesse do meio, a gente vai ter o efetivo. Vou até mudar a cor para verde, e é onde a gente vai ver os valores que são efetivos. E aqui no final, a gente vai ver o total geral. O geral, previsão mais efetivo. Beleza, posso até mudar a cor daquela escrita para azul. Pronto, pessoal, agora a gente tem 3 tabelinhas bem indicativas que nos ajudam a fazer análises. A previsão, até para ficar mais bonita, eu posso selecionar essas células do fundo e colocar uma corzinha laranja. O efetivo, coloco aqui uma corzinha verde. E por fim, o geral, que é a soma dos dois, coloco numa corzinha azul. É isso aí. Já dá para a gente começar fazendo aqui o geral, que é mais fácil. O saldo vai ser igual receita menos despesa, Enter. Clico no cantinho dessa célula e arrasto para baixo. A receita vai ser igual a receita da previsão mais a receita do efetivo, Enter. E a despesa vai ser igual despesa da previsão mais a despesa do efetivo, Enter. Agora seleciono essas duas células e arrasto para baixo.
Bom, o geral já está finalizado, até porque era o mais fácil de se fazer. Agora é muito importante a gente fazer o previsão e o efetivo. Só que, antes de eu fazer o previsão e o efetivo, eu vou preencher com algumas outras informações da minha tabela. Mas não se preocupe, porque mesmo que você não tenha as mesmas informações que eu vou preencher aqui, o cálculo é o mesmo, o passo a passo é exatamente o mesmo, tá bom? Então não precisa se preocupar. Eu vou colocar aqui mais algumas informações na minha tabela, receitas, despesas, datas diferentes, valores diferentes e status, seja uma previsão ou seja algo efetivo, que sim, já se realizou ou vai se realizar com certeza, não é uma previsão, tá bom? Então aí eu te mostro como é que vai ficar aqui preenchido, mas não se preocupe, porque os cálculos, tudo que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, é o mesmo processo, é o mesmo raciocínio lógico. Vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Pronto, pessoal, coloquei aqui mais algumas informações, preenchi bastante coisa, eu coloquei várias datas diferentes, o mês e o ano é automático, coloquei aqui vários tipos, ó, receita, despesa, coloquei valores diferentes, e aqui na previsão também coloquei, ó, algo que é efetivo e algo que é previsão. Acabou dando bastante previsão aqui, ó, mas não tem problema. O legal é que a gente vai conseguir saber agora, de modo segmentado, os valores da previsão, os valores efetivos e o geral, para poder comparar as informações e, igual eu deixei aqui nas dicas, também poder avaliar se as receitas previstas cobrem as despesas, antecipar falta de dinheiro e assim por diante, né? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer a previsão? E isso vai se aplicar também ao efetivo, a mesma coisa. Aqui dentro da receita, vamos começar por aqui, eu vou fazer igual, muita atenção, tá bom? Somaces, com S no final. O que o somaces faz? É basicamente como se fosse uma soma no Excel. Porém, é uma soma com critério. Que só vai somar aquilo que você precisa, tá bom? Então, exemplo, eu quero somar tudo. Não quero somar tudo. Eu quero somar o que é receita, lá daquela tabela. Eu quero somar o que é igual ao mês 1 e quero somar o que é o ano 2026. Então veja que aqui eu tenho 3 critérios. Eu quero somar só o que é receita, só o que é mês 1 e só o que é o ano. Ah, e além disso, só o que é previsão também. 4 critérios. Somar só o que é receita, somar só o que é mês 1, somar só o que é o ano 2026 e somar só o que é previsão. Então são vários critérios diferentes que eu vou fazer. Somaces. 1, 2. Primeira coisa que a função somaces me pede é um intervalo de soma, ou seja, aquilo que eu quero somar. E nesse caso, eu vou vir aqui nos registros e eu quero somar a coluna F, onde eu tenho os valores. Ponto e vírgula. Agora eu preciso selecionar, conforme a função está me pedindo, ó, o intervalo do critério 1, ou seja, o primeiro critério que eu quero. Eu acho que eu posso começar aqui com a coluna D. E ponto e vírgula. E na coluna D, o que eu quero? Receita. Então vou abrir aspas, ó, e escrever receita. Fecho aspas. Porque agora só vai ser somado o que é igual a receita dentro dessa coluna. Então, exemplo, se aqui tiver despesa, esse valor vai ser somado? Não vai. Só vai ser somado os valores aonde tem a palavra receita. Ponto e vírgula. O intervalo do critério 2, pessoal, agora pode ser, por exemplo, a coluna G. Ponto e vírgula. E eu quero o que é previsão. Então, abre aspas, previsão com acento, né? Coloca certinho conforme está escrito, fecha aspas. Agora, o que vai acontecer? A soma C só vai somar o que é igual a receita e o que é igual a previsão. Então, digamos, isso daqui vai somar? Vai, porque é receita. Mas olha só, efetivo, então não. Ele só vai somar o que é receita e, ao mesmo tempo, for igual à previsão. Aí sim ele vai somar os valores, né? Ponto e vírgula. Outro critério que eu posso ter vai ser o mês. Clico na coluna B, ponto e vírgula, e que mês que eu quero? Mês 1. Mas calma lá. Eu vou querer o mês 1, mês 2, mês 3. Então é legal eu voltar no resumo e clicar nessa célula do mês. Porque quando eu arrastar a fórmula para baixo, a fórmula do Excel vai pegar mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, ou seja, vai automaticamente sendo arrastado para baixo também. Ponto e vírgula. E para finalizar, o último intervalo que eu vou usar vai ser aqui no registro, o ano. Coluna C, ponto e vírgula, volto no resumo e clico em cima do ano. Pronto, Enter. Então veja aqui, previsão de receita no mês 1 de 2026 tem isso daqui, ó, 4.019,24. Agora, se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo ter a receita prevista para todos os meses desse ano. Mas, professor, ficou zerado. Por quê? Vamos ver, vamos entender. Se eu clicar numa célula aqui do meio, 1, 2. Ah, já sei, olha só.
que essa referência está fazendo aqui? Ao invés dela ficar lá em cima com o ano, ela acabou descendo. E isso acontece sempre que a gente arrasta uma fórmula para baixo. Então, nessa primeira célula, onde está tudo certinho, 1, 2, eu consigo ver que a referência está certa, aqui em cima no ano. E ela precisa permanecer ali no ano. Então, o que eu vou fazer? Essa célula é a célula B6. Então, aqui, ó, no B6, eu seleciono e aperto a tecla F4 do meu teclado. F4. Porque o F4, como você pode ver, ele vai adicionar o símbolo de dólar e vai travar aquela referência da célula. Enter. Agora, de novo, no cantinho da célula, eu clico, seguro e arrasto para baixo. E agora sim a gente consegue ter receita de cada um dos meses, previsão de 2026. 1, 2, 3, 4 critérios diferentes. E para fazer a despesa? E para fazer o efetivo? É super simples, pessoal. Olha só. Clica na receita aqui na primeira célula. 1, 2 cliques. Seleciona tudo que você fez. Botão direito, copiar. Agora você pode dar um ESC aí do seu teclado. Vem na despesa. 1, 2, abriu a célula, botão direito, colar. Porém, calma, ao invés de você usar uma receita, você vai usar uma despesa. Então seleciona, deixa entre aspas, despesa, enter. Pronto. No cantinho da célula, você clica, segura e arrasta para baixo. Olha lá, pessoal. Agora a gente consegue ter previsão de receita e despesa para todos os meses. Posso aqui agora no saldo fazer igual receita menos despesa. Enter. Posso clicar no cantinho e arrastar para baixo. Aí eu posso selecionar todo o saldo e vir aqui em cima em página inicial, formatação condicional, escala de cores, primeira opção. Porque assim eu consigo ver os valores positivos e negativos de modo mais acentuado. E dá para ver que no mês 3 de 2026, previsão, vai ter aqui um valor negativo. Então nesse mês eu já consigo me preparar e tentar contornar essa situação. Por quê? Porque aqui é uma previsão. Legal, né? Então aqui a gente já consegue ver os valores previstos. Para ver os valores efetivos, é fácil de fazer também. Vamos pegar a receita que a gente fez, ó, 1, 2. Já aprendemos, né, fazer isso. Seleciona tudo. Botão direito copiar. ESC. Vem na receita. 1, 2. Botão direito colar. Porém, o que a gente vai mudar aqui? Ao invés de usar previsão, a gente vai usar efetivo. Então troca esse abre aspas e coloca efetivo. Enter. No cantinho da célula, clique, segura e arrasto para baixo. Pronto, já temos as receitas efetivas. Agora aqui na despesa, eu também posso fazer a mesma coisa. 1, 2, botão direito, colar. Muita atenção. Ao invés de ser agora previsão, vai ser novamente efetivo. E ao invés de ser uma receita, vai ser uma despesa. Então você está vendo que a gente fez a fórmula uma vez só, e agora a gente só está ajustando ela. Enter. Clico no cantinho, seguro e arrasto para baixo. E vamos fazer o saldo também. Igual, receita menos despesa, Enter. Clico no cantinho e arrasto para baixo. E, página inicial, formatação, escalas, primeira opção. Pronto. Então assim a gente consegue ter uma previsibilidade maior. E também ver previsão e efetivo, né? Agora mais um pouquinho para a direita, aqui no saldo do geral, que já está funcionando, porque já deixamos configurados na primeira vez. Podemos também aplicar uma formatação condicional de escala de cores. Ó. É isso aí, pessoal. Então agora a gente tem, de modo bem simples e objetivo, uma planilha de planejamento financeiro no Excel, que conseguimos tanto registrar valores efetuados, seja de receita ou despesa, e também dividir em 2 grupos, previsão e efetivo. E depois, né, claro, juntar e organizar esses 2 grupos aqui no final. E o legal é que se você trocar o ano aqui e colocar qualquer outro, e apertar o Enter, automaticamente a tabela é filtrada para você. E nesse caso dá para ver que 2027 apareceu só um valor aqui. Será que está certo? 521 de receita em 2027? Vamos verificar. Deixa eu ir lá no final. Ah, isso mesmo, ó. Dia 1/1 de 2027. Tem uma receita de R$ 521 prevista. Legal, então deu para ver que funciona. Surpreendeu, legal. Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos,
deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.